depois ainda da votação da última sexta-feira, que começou na quinta à noite e foi até a sexta-feira no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, e se mostrou uma unidade do Supremo Tribunal Federal para que a decisão do Flávio Dino fosse mantida, né, de bloquear as emendas PIX por hora, até que se mostrem recursos de rastreabilidade, de confiabilidade, onde o dinheiro está sendo empregado. E houve nas redes uma grita, aliás, estranha contra o posicionamento do Supremo, que na verdade está pedindo, aliás, de tantas pautas polêmicas, essa talvez seja a menos polêmica, porque é aquela que pede simplesmente transparência, mas houve uma grita de determinados segmentos dizendo que o Supremo estaria entrando numa seara que não era exatamente a do Supremo Tribunal Federal, a do STF. Fala, João Pedro Melo, boa tarde. Em mais uma reunião ampliada de início de semana, o presidente Lula discutiu com os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional os principais assuntos que podem ser votados no Legislativo. Um dos principais pontos tratados foi a elevada tensão entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal após a Corte chancelar a decisão do ministro Flávio Dino e determinar a suspensão do pagamento de emendas impositivas. Essa suspensão vale até que o Legislativo estabeleça regras para garantir transparência na liberação do dinheiro, o que causou reações dentro do Congresso Nacional, principalmente do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ao longo do fim de semana, ele deu andamento a duas propostas e negociou para que elas entrem em votação nos próximos dias, sendo que a primeira limita poderes dos ministros do STF e a outra dá aos parlamentares o poder de suspensão das decisões da Corte. O fato é que as emendas foram aprovadas em 2015 e possuem execução obrigatória, ou seja, devem ser pagas pelo Poder Executivo. Após a suspensão, a medida dividiu parlamentares e alguns disseram que muitas entidades esperam os repasses e que as emendas já são transparentes. Outros afirmaram que é preciso colocar mais luz sobre esses repasses. Outro assunto discutido no encontro foi o projeto de lei que trata do regime de transição para o fim da desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, já apresentou o relatório do texto, que é de autoria do senador Efraim Filho. E ele afirmou que o projeto concretiza o acordo para a instituição de um regime de transição com as devidas medidas compensatórias. É fato notório que tal política de desoneração não atingiu de forma satisfatória os efeitos sobre o mercado de trabalho que dela eram esperados. Além disso, o governo federal está realizando um substancial esforço para a preservação do equilíbrio fiscal, o que demanda uma racionalização dos benefícios tributários concedidos. O ponto é que há muitos destaques ao texto e o relator prometeu incorporar o que for possível, mas é preciso salientar que o Congresso não pode permitir novas renúncias fiscais. Como disse o João Pedro, a perspectiva dessa reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara para discutir essas pautas, e houve, todo mundo ficou sabendo, uma resposta da Câmara depois do Supremo fazer esse tipo de bloqueio, a partir do que decidiu Flávio Dino e acompanhado pelos outros ministros, houve a devolução de uma PEC que limitava as decisões monocráticas da Corte. Isso, algo lá da sexta-feira. Algo absolutamente fora de contexto para o momento que estávamos vivendo, né? Mas dentro de uma pauta que poderia ser momentaneamente útil, e foi na sexta-feira depois dessa decisão. O presidente da Câmara também barrou uma medida provisória que liberava crédito extraordinário de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o Poder Judiciário. O deputado Danilo Forte, que foi entrevistado hoje aqui na Rádio Bandeirantes, ele é do União Brasil, segundo ele, a determinação distorce a autonomia dos poderes. E foi entrevistado no Jornal Gente, transmissão da Rádio Bandeirantes e do canal Band News TV. Ele afirmou que cada poder precisa saber os próprios limites e defendeu o diálogo. É importante que cada poder saiba o tamanho do seu quadrado. Essa sobreposição do judiciário querer legislar ou do executivo querer legislar, isso é muito ruim porque distorce a autonomia entre os poderes e prejudica a harmonia necessária na construção do diálogo.
Agora, o que a gente precisa é ter a clareza que ninguém pode paralisar o país diante de uma situação de relação entre os poderes. Danilo Forte diz que espera que até o fim dessa semana a questão sobre o pagamento das emendas PIX seja resolvida para dar continuidade à execução do orçamento de 2024. O deputado também pediu respeito ao Congresso, maturidade dos chefes dos poderes. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a gente precisa respeitar o povo brasileiro que elegeu o Congresso Nacional para fazer a lei orçamentária. A gente precisa respeitar a execução orçamentária, porque nesse momento já deve ter muito prefeito e governo de estado correndo atrás desse recurso e com dificuldade de pagar o custeio, principalmente na área da saúde, porque o dinheiro vem do governo federal. Nós não podemos paralisar o Brasil por uma crise institucional. Então é preciso maturidade dos chefes de poderes. Tudo que o Brasil não precisa nesse momento é de paralisia. Essa paralisia cria insegurança política, insegurança jurídica e insegurança dos investimentos. E sempre o espaço aberto para que os nobres deputados se posicionem a respeito do cerne da questão, né? Discutir a invasão de competência é absolutamente lícito se levar isso adiante, se conversar, se falar sobre isso, mas e a respeito da transparência? É sempre importante tocar nesse ponto para não ficar parecendo que é só uma retórica de reação, é apenas a reação. Tendo como foco a invasão de competência e não ao que no âmago da coisa está sendo discutido. O STF